Bom dia, seja bem-vindo a mais um culto online. Eu quero te convidar a começar esse culto cantando ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. Começo. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. A ele todo som, juntos. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele em todo tom e em toda voz cantem glória. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes
Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Agora posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Amém? Nós estamos numa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus. Essa série se chama Histórias que Jesus Contava. E a gente sempre fala aqui que Jesus poderia ter ensinado o reino de Deus pra gente num estalar de dedos. Mas ele escolheu contar histórias que traduzem para nós de maneira concreta, material, algo que é invisível e muito superior ao nosso intelecto. Então essas histórias que Jesus contava, as parábolas, elas contêm o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Nós já estudamos a parábola do servo obediente e já estudamos a parábola do juiz e da viúva. Essas duas parábolas, somadas a de hoje, têm alguma coisa em comum. Todas elas parecem simples, mas uma pequena diferença de tradução pode mudar todo o contexto. Por exemplo,
Na parábola do servo obediente, a palavra traduzida por servo inútil, né? Somos servos inúteis, ela poderia ser traduzida por servo sem necessidade, que muda tudo. Não é que você é um servo inútil de Deus, é que você é um servo que não precisa de mais nada. Deus já deu a você tudo o que você precisa. Isso muda tudo. Na parábola do juiz e da viúva, Jesus fala que, será que Deus demora para atender os seus filhos? E essa demora nós vimos semana passada que é a paciência em irar-se. Deus deixa a sua ira de lado e demora para aplicar sua ira, tanto sobre os seus inimigos quanto sobre você. São diferenças de tradução. Hoje eu quero te conduzir para a terceira parábola e última dessa série, que está lá em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, se você tem sua Bíblia, abre aí para acompanhar com a gente. Eu estou lendo sempre na Nova Versão Internacional, e você pode ler numa outra versão para comparar, isso é também importante para o nosso estudo, para a gente ver palavra por palavra. Mas vamos olhar aqui Lucas 18, 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos fazer uma oração? Senhor, ilumina o nosso entendimento para que essa parábola traduza ao nosso coração valores do Teu reino eterno e que nós possamos aplicar aqui e agora, no nosso cotidiano, o que o Senhor deseja de nós, que o Teu reino venha a nós através dessa parábola, em nome de Jesus. Amém. Como sempre, para a gente entender a parábola, a gente tem que dissecar e ir parte por parte. Então vamos começar pelo versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. É muito importante entender com quem Jesus está falando para entender o significado da parábola. Nas outras duas que nós vimos nessa série, Jesus falava com seus discípulos. Mas nessa, Jesus está falando com alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Confiar na própria justiça significa olhar para si mesmo e se achar justificado, se achar inocente, se achar justo. Desprezar os outros é uma consequência, porque quando a gente se acha justo, a gente olha para os outros e a gente menospreza os outros. Mas aqui é interessante que Lucas, quando está escrevendo esse texto, ele coloca essa introdução. Essa introdução já explica a parábola. Por isso Lucas coloca assim: Jesus estava falando com algumas pessoas desse tipo. São pessoas que se acham, são pessoas que acham que são santas, puras e boas, e quando olham para outras pessoas, elas menosprezam, desprezam outras pessoas. Parece que tanto o autor Lucas quanto Jesus estavam olhando ao redor e percebendo que existe um certo tipo de pessoa que é arrogante em sua religiosidade. Um certo tipo de pessoa que, por fazer parte de uma certa religião ou ter certo tipo de comportamento, se acha melhor que os outros. Então é justamente com esse tipo de pessoa que Jesus quer falar, com gente que se acha bom, com gente que se acha santo. Então Jesus começa a sua parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Aqui a gente tem uma figura muito comum para a sociedade daquela época, que é subir ao templo para orar. A palavra orar, no original, ela pode ser traduzida como orar ou como adorar. São 2 significados bem distintos, mas que se tem na mesma palavra. Estou diferenciando porque uma coisa é o que você deve fazer no quarto de portas fechadas. Quando Jesus fala assim: quando você orar, não faça como os outros que ficam se aparecendo, se mostrando. Vá para o seu quarto, feche a porta e o seu pai que estiver em secreto ouvirá a sua oração. Isso é o orar. O adorar, que é a outra possível tradução dessa palavra do grego, significa a atitude pública. Aquilo que se faz na reunião, na congregação, no culto público. Então quando Jesus fala: 2 homens subiram ao templo para orar, a melhor tradução seria adorar. Seria aquilo que se faz na frente de outras pessoas. Porque se faz no templo, porque se faz num horário específico.
Naquele tempo tinha uma tradição de pela manhã e pela tarde, às 3 horas da tarde, que era mais ou menos o horário do jantar, porque lembra que não tinha energia elétrica, então à noite, quando o sol se punha, já era noite, já era madrugada. Então, às 3 horas da tarde era o fim do dia. Então no começo do dia, logo que o sol nascia, e ao fim do dia, às 3 da tarde mais ou menos, eram os horários que se oferecia sacrifício pelo perdão dos pecados, sacrifício pela propiciação dos pecados. Então as pessoas levavam seus cordeiros que eram sacrificados ali, e depois de sacrificados os cordeiros se acendia um incenso que enchia o templo de fumaça, e quando o incenso era aceso, a fumaça preenchia o templo, entendia-se na mentalidade deles que aí Deus tinha perdoado os pecados e só então podia-se falar com Deus. Até então não podia se falar com Deus porque os nossos pecados impediam essa comunicação. Então, o que a gente tem aqui? 2 homens sobem ao templo para orar, seja pela manhã, seja pela tarde, isso a gente não sabe, mas provavelmente é um desses rituais públicos. Ou seja, o templo está aberto, tem mais gente lá. Não é um ritual individual. Não fala da oração que eles fazem no quarto fechado. Esse texto está falando de algo que se faz na igreja, na frente de todo mundo. E aí, o texto continua. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu, como eu sempre digo, mas para alguém que está chegando agora, talvez não tenha esse contexto, o fariseu era o religioso da época. Era alguém que levava a lei de Moisés muito a sério. Ele lia cada pedaço, sabia cada detalhe da lei e ele era extremamente rigoroso consigo mesmo no seu comportamento, na sua moralidade, para cumprir a regra de Moisés. E não é à toa que quem faz isso, quem é extremamente rigoroso consigo mesmo, tem a tendência de olhar para os outros e achar, bom, os outros não são tão rigorosos quanto eu. Os outros não se importam tanto quanto eu. Eu levo a lei muito a sério. Ou seja, eu me privo de muita coisa para poder agradar a Deus. E aqueles que não se privam das mesmas coisas que eu, não são tão bons quanto eu. Então era natural que os fariseus da época se achavam mais próximos de Deus do que o resto da sociedade. Eles se achavam mais puros, mais santos, eles se achavam os donos da verdade. Então, quando a Bíblia fala de um fariseu na história, está falando de gente que se acha por causa da sua religião. Gente que porque faz parte de uma igreja ou porque professa um certo tipo de fé, acha que é mais santo, mais justo, mais cidadão de bem do que qualquer outro tipo de pessoa. E o publicano? Publicano era um judeu que se vendia para Roma. Os romanos dominavam sobre os judeus naquela época e o modo de domínio de Roma era coletando impostos. Mas os romanos não tinham gente suficiente para espalhar por todo o seu império para coletar impostos. Então o que eles faziam? Eles aliciavam pessoas da cultura local para que trabalhassem para eles. Então o publicano era um judeu, nascido judeu, crescido judeu, no meio do povo judeu, que estava trabalhando para os romanos para coletar impostos do povo judeu e entregar o dinheiro para os romanos. Só que a maioria dos publicanos, por serem rejeitados, por serem considerados traidores, pecadores, todo tipo de adjetivo ruim, eles se viravam contra o povo judeu. Eles viravam meio que inimigos do seu próprio povo. Então o que eles faziam? Eles cobravam a mais no imposto para poder tirar uma parte para si. Os fariseus, aliados aos sacerdotes, eles cobravam taxas. Era o dízimo, depois tinha o segundo dízimo, depois o dízimo do sacrifício. Tinha vários tipos de dízimo. Eles cobravam muito mais do que a lei mandava. E eles embolsavam uma parte. Os publicanos também embolsavam uma parte. Então o que a gente está falando, fariseu e publicano, são 2 homens que têm dinheiro, que têm posses, que provavelmente levaram ali os seus cordeiros, seus próprios cordeiros para sacrificar. Não precisaram comprar o cordeiro de alguém, porque eles tinham posses. Mas são posses ilícitas, né? O fariseu explora a fé do povo, porque ele recebe dos dízimos excessivos. E o publicano explora pelo poder romano, ele explora o povo nos impostos. Então são 2 homens que não são muito queridos pela sociedade. A diferença é que a sociedade admirava os fariseus, porque eles pareciam ser homens de Deus, e a sociedade em geral rejeitava os publicanos. Quando Jesus conta essa história, quem está ouvindo já vai entender logo de cara. Fariseu é um pastor notável, um evangélico admirável, um cristão de renome. E o publicano é aquele que é nitidamente rejeitado pela sociedade como corrupto, como ladrão, alguém que ninguém queria ver por perto. E aí o fariseu começa a sua oração. O fariseu em pé orava no íntimo. Em pé. Esse em pé significa que ele está numa posição de destaque diante de todo mundo. Mas esse no íntimo, que é aqui, juntamente com as outras 2 parábolas que a gente já estudou, a diferença de tradução que muda tudo.
Porque a palavra no íntimo, no original, ela é a palavra sozinho. Então ela pode estar relacionada ao ato de orar, ou ela pode estar relacionada ao ato de ficar em pé. Pode ser que o fariseu orava sozinho ou estava em pé sozinho. São duas coisas muito diferentes. Se ele orava sozinho, dá esse sentido, né? Orava no íntimo. Orava consigo mesmo, orava para si. Mas se ele estava em pé sozinho, significa que ele estava em pé numa posição em que todos viam que ele estava em destaque. Ele estava separado da multidão, ele estava em pé sozinho. Ele estava em pé de um jeito que ele não ficava perto de ninguém. E aí a gente pensa assim, por que ele não ficava perto de ninguém? Porque ele tinha medo de pegar coronavírus? Porque ele não queria ficar com contato social? Não, ele não ficava perto de alguém porque ele, por ser um fariseu, tinha um costume da época que dizia que o fariseu era um filho de Deus. E os outros, eles eram como se fossem criaturas. Eles não eram filhos de Deus. E eles eram pecadores. Eram pessoas como se fossem animais. E os filhos de Deus eram os fariseus, aqueles que levam a lei a sério. Só que isso era tão sério, tão grave, tão drástico para eles, que eles entendiam, os fariseus, que só da roupa dele encostar na roupa de alguém impuro tornava ele impuro. Então, para ele ser realmente puro diante de Deus, ele não podia nem falar com as pessoas, ele não podia nem encostar, a roupa dele não podia encostar na roupa de alguém. Muito mais de um publicano, que para eles era o tipo pior de pecador, era um negócio assim abominável. Era um político corrupto, ele era alguém que eles odiavam, era alguém que podia ser linchado na rua. Então, o fariseu está em pé sozinho. Ele está separado. Por quê? Porque ele é tão puro, tão bom, que ele não pode se misturar. Ele não pode encostar nos outros. E essa arrogância e prepotência dele se mostra na oração que ele faz. E é engraçado que aqui a gente costuma pensar assim, o fariseu é o outro, né? Quando a gente se coloca na história, ou a gente é o discípulo, ou a gente é o pecador que é perdoado por Jesus, acolhido por Jesus, ou a gente é como Jesus na palavra de confrontação, ou a gente é o cameraman, né? Quando a gente ouve as parábolas, as histórias, a gente sempre está do lado do mocinho. Mas esse fariseu é como muitos de nós. Muitos de nós, em algum momento da vida, achamos que para ser santo puro diante de Deus, a gente não podia se misturar com outras pessoas do mundo. E a gente começava a agir como extraterrestres, como se a gente não fizesse parte dessa terra. A gente não podia nem sentar na mesma mesa, a gente não podia nem participar das mesmas conversas, porque isso é assentar na roda dos escarnecedores. Olha, tem muito escarnecedor evangélico, tem muito escarnecedor cristão, então muda esse conceito, tira essa lógica de sagrado e profano, santo e impuro, é muito além do que a nossa tradição religiosa nos ensinou. Isso tem outro significado para Jesus. Então quando você lê essa história, se coloca no lugar desse fariseu. Alguém que se achava melhor que os outros porque era da religião cristã, ou porque era, no caso dele, a religião judaica, mas nós da religião cristã. Então alguém que por causa da sua conduta ética e moral, olha para os outros e diz, eu não sou como eles, eu sou melhor que eles. Eu sou melhor que, por exemplo, os idólatras, eu sou melhor que aqueles que praticam prostituição, eu sou melhor do que aqueles que praticam crimes. E quando a gente fala crime, a gente sempre pensa no tráfico de drogas, no furto, no assassinato, mas vamos considerar os crimes de colarinho branco também. Eu sou melhor do que aqueles que só negam impostos. Então, eu sou melhor do que outras pessoas. Toda vez que você se achar melhor que outra pessoa, só porque você não faz o que ela faz, entenda que você tem uma conduta farisaica. Isso é uma conduta de um fariseu. O fariseu é aquele que se acha melhor que o outro, porque não faz o que o outro faz. E olha a oração que o fariseu faz. Tem um costume daquela época que a oração tinha um começo, meio e fim. Você não podia orar de qualquer jeito. Quanto mais um fariseu notável que estava de pé, separado do povo. O começo da oração sempre é gratidão. Você primeiro precisa agradecer a Deus. Então ele começa dizendo, Deus, eu te agradeço. Mas eu não te agradeço por algo que o Senhor me fez. Eu não te agradeço pelas bênçãos que eu recebi. Eu não te agradeço pelo perdão dos meus pecados. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Percebe que o fariseu não está agradecendo coisa nenhuma? Ele não agradece a Deus por nada. Ele agradece a Deus porque ele é o bom. Porque ele é o notável. Então ele está louvando a si mesmo, ele não está louvando a Deus. E é curioso que, entendendo assim, né, que a gente está vendo aqui, que eles subiram ao templo para adorar, que era um ato público, o fariseu estava separado diante do povo, a gente entende que essa era uma oração feita em voz alta. Uma oração que se fazia, e os fariseus tinham esse péssimo costume,
vou dizer assim, ainda bem que ninguém faz isso mais, que é o costume de orar para pregar para os outros. Uma vez eu e a Larissa, a gente tinha brigado, e é normal, tá, gente? Todo mundo briga, e se você vai falar assim, eu não brigo com a minha esposa, então alguma coisa tá escondida aí, tá? Então eu vou tirar a máscara aqui diante de vocês e dizer, às vezes eu brigo com a minha esposa, às vezes a gente briga. Então um dia a gente tinha brigado, e aí eu fui orar. E eu tenho essa péssima mania de fazer piada na hora errada. E aí eu orei dizendo assim, Deus, ajuda a Larissa a me perdoar. Ajuda a Larissa a liberar perdão pra mim. Como a gente é pecador e o Senhor nos perdoa, o Senhor perdoa o pecado de todo mundo, então assim como o Senhor nos perdoa, assim como o Senhor perdoa os pecados da Larissa, que ela também perdoe os meus pecados, provocando a Larissa, brincando com ela. Mas já percebeu quando a gente ora para pregar para os outros? Quando a nossa oração não tem a ver com o que a gente quer falar diante de Deus, mas quando a nossa oração tem a ver com quem está ouvindo a oração. Já percebeu que a sua oração no quarto de portas fechadas é diferente da sua oração em público? Então é isso que o fariseu estava fazendo. Quando ele estava orando em público, ele não estava orando para falar com Deus. Ele estava orando para pregar, para ser um exemplo. Era um costume dos fariseus dizerem assim, quando você orar, ore de maneira que a sua oração seja um exemplo para todos os pecadores que estão ao seu redor. Então o fariseu, quando diz, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ele está dizendo assim, pessoal, presta atenção aqui na oração que eu vou fazer, prestem atenção em como eu sou bom, para que vocês possam me imitar. Então a oração dele para chamar atenção e para pregar um sermão para quem está ouvindo. Inclusive o publicano que está escutando essa oração. Aí é o que ele diz, não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Aqui a gente pode entender que são duas listas diferentes. Ladrões, corruptos, adúlteros e do outro lado, este publicano, né? Como este publicano. Mas no texto original a gente tem que entender que esse ou, né? Talvez na sua Bíblia tenha ou, não sou como os ladrões, corruptos, adúlteros ou como este publicano. Este ou seria melhor traduzido como um ou seja, ou então a expressão como por exemplo. Então ficaria assim, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como ladrões, corruptos, adúlteros, ou seja, como este publicano. Ladrões, corruptos, adúlteros, como por exemplo este publicano. Dá a entender de que isso aqui é uma lista só. Por quê? Ladrões e corruptos eram adjetivos que eram utilizados para descrever os publicanos. Agora, adúlteros ficou por conta desse fariseu. Lembra na parábola do filho pródigo que a gente já estudou? Quando o filho mais velho diz que o filho mais novo gastou a herança com prostitutas, com atos imorais. Só que Jesus não disse que ele gastou com atos imorais, Jesus disse que ele gastou de forma irresponsável. Então, da mesma forma, daquela parábola, o filho mais novo gasta a herança de forma irresponsável, mas o filho mais velho, para piorar a acusação, para exagerar na sua acusação, acusa de imoralidade, não de irresponsabilidade. Dessa forma, o fariseu está fazendo uma oração falando ladrões e corruptos. Todo mundo pensa, quem é ladrão e corrupto? Publicano. Só que ele põe um adúltero aqui para dizer, além de ladrão e corrupto, é imoral e trai a esposa. Ele está meio que dando uma indireta para o publicano. Ele está fazendo uma acusação muito, muito transparente. Qualquer um que estivesse ali no templo, quando ele falou assim, Senhor, eu te louvo porque eu não sou como ladrões, corruptos, adúlteros, ou seja, eu não sou como esse publicano aqui. Todo mundo na hora ia olhar para o publicano e ia pensar, nossa, vai dar briga dentro do templo. O publicano poderia falar assim, ô irmão, você está falando comigo? Você está falando de mim? Tá me tirando? E aí o fariseu ia falar, não, imagina, estou falando com Deus. Estou fazendo a minha oração aqui. Não é uma indireta para o irmão, eu estou falando com Deus. Quer dizer, quantas vezes no nosso coração a gente não faz essa oração arrogante, dizendo, Deus, eu te louvo porque eu sou bom, porque eu sou santo, eu te louvo porque eu não cometi nenhum crime. Né? Esse olhar para dentro de si, esse olhar no espelho, quando a gente olha no espelho, a gente olha e vê uma pessoa boa, uma pessoa santinha, uma pessoa correta, uma pessoa que tem um comportamento bom. Graças a Deus que eu não sou como uma mulher que faz aborto. Graças a Deus que eu não sou como um estuprador. Graças a Deus que eu não sou como uma mulher que comete um assassinato. Quantas vezes a gente olha para dentro de si, a gente se olha no espelho e se acha bom e justo, e se acha diante de Deus mais amado, mais querido, só porque a gente não pratica o que os outros praticaram. Só porque a gente não comete em nós o pecado do outro. Todo mundo é pecador. A Bíblia fala disso. Então, qualquer imagem que a gente tenha da gente mesmo,
que diga que nós não somos pecadores ou que nós não somos tão pecadores quanto alguém é uma imagem falsa, é um falso conceito de si mesmo. Um conceito ajustado de nós mesmos diria que nós somos pecadores, nós somos tão passíveis de erro quanto qualquer outro. Qualquer pecador, nós somos como qualquer pecador, qualquer um deles. Só que no nosso farisaísmo, na nossa religiosidade, a gente olha para Deus e acha que a gente é melhor. E essa oração do fariseu já acusa diretamente. E aí, olha só, além de acusar o publicano, ele continua no versículo 12. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei dizia que você tinha que jejuar 1 vez por semana aos sábados, que era o dia de ir ao templo. E a lei dizia também que você tinha que dar o dízimo de certos tipos de coisa, não é de tudo. O que esse fariseu está dizendo? Eu jejuo mais do que a lei manda. E eu dou o dízimo mais do que é exigido. Quer dizer, se naquele tempo o dízimo era 10%, então o que ele estava dizendo? Eu dou mais do que 10%. Eu dou o dízimo de tudo, né? Eu dou além do que é exigido pela lei de Moisés. Eu jejuo mais do que me é recomendado. Ou seja, eu sou mais do que melhor. É mais ou menos por aí que o fariseu está orando. Além dele estar humilhando o publicano, ele está se exaltando, ele está se elogiando. Está dizendo, olha pessoal, como eu sou bom, eu sou exemplar na minha conduta. E aí Jesus continua dizendo, mas o publicano ficou à distância. Esse à distância é sozinho, igual o fariseu. Lembra sempre, gente, que no hebraico, na cultura hebraica, existe muita poesia. Então as parábolas, elas têm uma poesia dentro delas. Então é como se fossem rimas. Assim como tem a parte 1, tem a parte 2. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo tem o pai, e aí tem 2 filhos, aí o filho pede a herança, vai, gasta, volta, o pai vai ao seu encontro e o acolhe. O outro filho está fora de casa, volta, o pai vai ao seu encontro e ele não quer ser acolhido pelo pai. Então existe uma poesia, né? O filho que regressa, seja o filho pródigo, seja o filho mais velho que volta do trabalho, o pai que vai ao encontro e o desfecho da parábola. Aqui também tem uma poesia. O fariseu está sozinho orando em voz alta. O publicano também está sozinho, mas a distância significa que ele está sozinho, longe, e não pelos mesmos motivos do fariseu. O publicano não estava sozinho, longe do povo, porque ele não podia encostar a roupa dele na roupa de alguém impuro. Ele já se achava impuro. O publicano estava longe, sozinho, porque ele não se achava digno. Ele não se achava merecedor. Eu conheci muita gente, talvez você já tenha conhecido, que já disse para mim assim, eu não vou à igreja porque eu não me acho digno. Eu não vou à igreja porque eu não me acho santo. E se você um dia pensou assim, eu quero que você risque isso no seu dicionário. A igreja não é lugar de gente santa. A igreja é lugar de pecadores quebrantados buscando reconciliação com Deus. Buscando um reencontro com seu Criador. Então, muita gente, eu conheço pessoas assim, deixa de se aproximar de Deus porque sente que seus pecados são imensos e a sua contabilidade de pecados é tão grande que não se sente digna. É assim que esse publicano se sentia. Ele se sentia tão pecador, tão falho, tão sujo, tão impuro, que ele não ousava se aproximar. Ele estava à distância. Jesus disse que ele batia no peito. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito. Esse gesto de bater no peito tem um símbolo muito interessante. Já percebeu quando a gente esquece alguma coisa e fala assim, nossa, esqueci, e a gente leva a mão e bate na cabeça, fala assim, esqueci. Por quê? Aqui dentro da cabeça tem o cérebro e dentro do cérebro fica a memória. Quer dizer, quando a gente faz assim, esqueci, dá a impressão de quando a gente faz assim, pensa, né? Ô cabeça, pensa. Funciona cérebro, então a gente dá um tapa na cabeça. Quando alguém faz algo que nos fere, a gente fala, ai meu coração. Quando a gente escuta Marília Mendonça, a mesma coisa, ai meu coração. Então, sofrência aí, qualquer sertanejo de sofrência, você fala assim, ai meu coração. Então a gente põe a mão no peito porque tem coisas que se referem ao coração. Naquele tempo e até hoje, na cultura do Oriente Médio, bater no peito significa alguma coisa relativa ao coração. Alguma coisa que mexe com a fonte da minha vida, a fonte das minhas emoções, a fonte do meu pensamento. Então o que aquele publicano estava fazendo ao bater no peito? Ele estava dizendo, eu reconheço que a fonte do meu pensamento, a fonte do meu coração, o lugar de onde vem toda a minha vida, né,
Lembra do Provérbios 4:23, né? Se você tiver que proteger alguma coisa, protege o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ou seja, eu reconheço que o lugar de onde procedem as fontes da vida está corrompido, está impuro. Então por isso ele batia no peito. Esse costume era feito no Oriente Médio, assim, muito raro. A maioria de quem fazia esse gesto de bater no peito eram as mulheres, um gesto mais sentimental, de dor, de angústia, de clamor, de choro. Mas os homens faziam quando a calamidade era imensa. Por exemplo, se você olhar em Lucas capítulo 23, no versículo 48 diz: todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. O que é que estava acontecendo? Esse é o momento em que Jesus morre. O momento em que ao meio-dia está tudo escuro, como se fossem trevas. E fica em trevas do meio-dia até aproximadamente as 3 da tarde, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então expirou. E aí o centurião romano diz: de fato esse homem era um justo. Porque ele percebe que ao Jesus morrer, até o céu fica escuro, fica em trevas. Ou seja, alguma coisa diferente nele tem. E todo mundo que estava ali olhando percebeu que Jesus era especial, alguma coisa diferente tinha nele. E o povo percebeu que tinha crucificado um homem puro, um homem santo, um homem justo. Quando o povo percebeu a calamidade que era ter crucificado um inocente, ter condenado à morte alguém que não tinha culpa e possivelmente ter matado o Filho de Deus, o povo sentiu uma dor tão grande, mas tão grande, que todos saíram batendo no peito. Então, algo desse tamanho levava os homens a bater no peito. Os homens nunca faziam isso, esse gesto de eu me arrependo, eu me quebranto. É a mesma coisa que hoje em dia dizer assim, homem não chora, o homem não chora em público. Esse conceito machista de que o homem tem que guardar suas emoções dentro de si e não pode demonstrar emoções. Então, naquele tempo a mesma coisa. Um homem não pode fazer esse gesto de eu estou sofrendo, eu estou numa angústia profunda dentro do meu coração, porque isso era um gesto das mulheres. A não ser que a dor fosse imensa, a não ser que a dor fosse grave. Então o que esse publicano está fazendo ao bater no peito diante de todo mundo, ele está dizendo: o meu pecado dói no meu coração. Eu sei o quanto eu sou pecador e isso me entristece. Eu me arrependo, eu me lamento, eu choro por causa do meu pecado. Eu não queria ser pecador, eu não queria pecar tanto quanto eu peco, eu não queria falhar tanto quanto eu falho. Percebe que é o extremo oposto da oração do fariseu? Enquanto um levanta os olhos aos céus e diz: Deus, que bom, graças eu te dou porque eu não peco tanto, porque eu não sou tão pecador. O outro está chorando, dizendo: Deus, eu peco tanto que eu não tenho coragem nem de chegar perto. E aí a oração que ele faz, batendo no peito, ele diz: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse tem misericórdia pode ser traduzido como... lembra que eles estão no sacrifício pela propiciação dos pecados, né? O sacrifício para perdão dos pecados. Uma outra tradução possível seria: Deus, faz o sacrifício por mim, ou seja, tem misericórdia, né? Misericórdia é miseroscardios, né? Então tem a ver com o coração miserável, o coração que sofre junto, que está muito próximo da compaixão. É o coração que sente junto. Então o que ele está dizendo? Deus, que o teu coração sinta o que o meu coração está sentindo. Deus, o meu coração dói, eu clamo a ti, faz o sacrifício em meu lugar porque eu não sou digno. Faz propiciação, me perdoa, né? Paga a minha dívida, paga a culpa que é minha, eu carrego culpa que não consigo dar conta, então Deus, resolve a minha culpa, tem misericórdia. O que ele está dizendo? Só o Senhor pode resolver o meu mau procedimento. Eu por mim não dou conta de me justificar. Eu não dou conta de ser santo sozinho. Só o Senhor, só a sua misericórdia. Então a oração desse publicano é a oração que clama pela graça de Deus. É a oração que implora: Senhor, é só pela tua graça. E se não for a tua graça, eu não te alcanço, eu não tenho dignidade, eu não tenho direito de chegar diante do Senhor. E aí, dentro da poesia, no começo, 2 homens sobem ao templo. E aí Jesus fala: um fariseu e um publicano. Agora, 2 homens vão para casa no versículo 14. E outras versões podem dizer: 2 homens desceram do templo. Só que no versículo 14, primeiro o publicano e depois o fariseu. Percebe que a ordem se inverteu? Na entrada, sobem ao templo o fariseu e o publicano.
Na saída, descem do templo o publicano e depois o fariseu. Ou seja, o publicano ficou mais importante que o fariseu. E aí Jesus diz, eu lhes digo que este homem, este que chora e se arrepende, este que sabe o quanto de pecado tem dentro de si e sabe que é só pela graça que ele pode falar com Deus, esse é o que foi justificado diante de Deus. Esse é o que foi para casa justificado, esse é o que desceu perdoado. Justificado significa ele recebeu o perdão da sua dívida, ele recebeu o fim da culpa. E aí a parábola termina com uma fala que é meio clichê, mas é como se fosse um provérbio que Jesus usava sempre. Um provérbio que diz, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A gente usa isso sempre, né? Os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. O que Jesus está dizendo com isso? Aquele que exalta a si mesmo, exaltar tem a ver com louvar o nome. Quando você exalta alguém, você louva o nome de alguém. Naquele tempo, o único nome digno de ser exaltado era o nome de Deus. Então, quando Jesus fala assim, aquele que se exalta, significa aquele que faz do seu próprio nome algo digno de louvor, aquele que tenta se achar puro como Deus, aquele que se acha bom e justo como o Senhor, aquele que atribui a si mesmo características de Deus, aquele que se acha Deus, aquele que se acha o puro e o santo, este será humilhado. Por quê? Só Deus é digno, é capaz, é potente o bastante, tem autoridade suficiente para exaltar alguém. Pensa o seguinte, ó. Você tem o João e José. O João é alguém notável na sociedade, admirável, alguém que é exaltado e louvável numa sociedade. O José é um anônimo qualquer. Aí o José chega diante de uma multidão e diz assim, gente, olha como eu sou admirável, olha como eu sou notável, olha como eu sou exaltado diante da sociedade. Todo mundo olha para ele e fala, bom, você está dando glória para si mesmo, você é um cara que se acha, é só um cara arrogante. Agora, se o João, que é de fato alguém exaltado, alguém louvado, alguém que tem autoridade, que tem o respeito da sociedade, se o João diz, o José é o cara, aí toda a sociedade vai dizer, agora sim, porque o João, que é alguém que tem autoridade, exaltou o José, que era um anônimo. Então, quando alguém que de fato tem autoridade e é exaltado em si mesmo, confere exaltação a outro, aí sim, essa glória é devida. Agora, quando alguém atribui glória a si mesmo, é simplesmente um ato de vexame, de vergonha, de arrogância. Então, o que Jesus está dizendo? Só Deus, que é exaltado, é digno de exaltar outra pessoa. Se você não for exaltado por Deus, não adianta exaltar a si mesmo. O que Jesus está dizendo? O fariseu está perdendo tempo. Então, se você é como o fariseu e você acha que ao chegar diante de Deus é justificado pelo seu bom comportamento, você acha que fazer coisas boas, você acha que ser alguém bonzinho, você acha que pagar os impostos em dia, ou não cometer crimes, ou não ser, aparentemente, vou colocar aqui entre muitas aspas, essa subjetividade, não ser imoral como aqueles imorais, você acha que isso faz de você alguém melhor? Você só está perdendo tempo, porque você está exaltando a si mesmo e essa exaltação não tem valor nenhum. Agora, se você sabe que é pecador, se você sabe que precisa da graça de Deus, se você, assim como o publicano, diz, Deus, eu me entristeço com o meu pecado e dentro do meu coração só tem maldade. Deus, a minha alma está em pedaços, mas por sua graça eu sou refeito. Deus, mesmo com falhas eu sou aceito. Deus, sonda o meu coração, o Senhor sabe o que tem dentro de mim e mesmo assim me aceita, como todas as músicas que nós cantamos. Senhor, olha para dentro de mim, vê o quanto eu sou impuro e só pela tua graça, me aceita pela tua graça, perdoa a minha culpa, me redime, restaura a minha vida, porque sozinho eu não consigo. Aí sim, quando você se humilha, quando você se rebaixa, quando você sabe quem você é e sabe o seu lugar diante de Deus e dos homens, então Deus te exalta. Não porque você se acha, não porque você é bom, mas porque você reconheceu que diante de outro ser humano, você é tão pecador quanto, você é tão falho quanto. Porque todos pecaram e estão instituídos da glória de Deus, sendo restaurados e reconectados a Deus unicamente por sua graça e não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor que o outro, mas para que a gente olhe um para o outro e entenda, somos pecadores iguais. Nenhum de nós aqui vale nada, mas pela graça de Deus, Ele nos aceita, Ele nos reconstrói, Ele nos reconecta consigo mesmo. Então, se não for a graça, eu não tenho motivo nenhum para me gloriar diante dos homens,
Quando você olha para minha vida, você vai ver um pecador, o pior dos pecadores. E eu olho para mim e eu sei quantos pecados eu carrego. E se você não me vê como um pecador, é porque você não me conhece direito. É porque você me admira a partir da imagem que você construiu, porque eu falo, porque eu prego numa igreja, porque eu recebi o título de pastor. Mas por trás desse título, por trás dessa figura de liderança numa igreja, existe um pecador, alguém que é terrivelmente separado de Deus por causa das falhas e dos pecados que eu cometo. E a Larissa, minha esposa, sabe disso, pode te contar das minhas falhas. Eu duvido que ela vá fazer, mas se você quiser saber, eu te conto melhor. E quando você me acusa de um pecado, eu tenho mais 3 ou 4 que você ainda não conheceu. E é assim que nós devemos olhar para nós mesmos. É assim que nós devemos nos enxergar. Eu não tenho o direito de olhar para ninguém e achar que eu sou melhor do que alguém. Eu não tenho o direito de olhar para qualquer pessoa que seja, por mais que seja um criminoso, que tenha cometido atrocidades na sociedade. Eu olho e digo, olha, aquele cara cometeu o que a lei condena e manda para prisão, mas eu cometo o que a lei não condena, eu cometo coisas que ninguém vê, eu faço atrocidades dentro do meu coração e aos olhos de Deus, aos olhos daquele que tudo vê, aos olhos daquele que sonda o coração, eu e um assassino somos pecadores. Eu e o estuprador somos quebrados, somos pó do pó, lixo do lixo. Então, quando eu me coloco diante de Deus e quando eu me coloco diante do outro, eu jamais tenho o direito de dizer, Senhor, como eu sou melhor que os outros. Senhor, como eu sou melhor do que aqueles. Eu sou pecador e só pela graça de Deus eu estou aqui falando com vocês. Só pela graça de Deus eu abro a minha Bíblia. Só pela graça de Deus eu abro a minha boca. Se não fosse a graça, eu não seria nada. E que essa postura do publicano, do ladrão corrupto publicano, porque a Bíblia não diz que ele se arrependeu dos seus maus caminhos e parou de fazer essa roubalheira, a Bíblia não diz que ele virou um crente certinho, a Bíblia não diz nada, Jesus só diz que ele reconheceu o pecado que ele tinha, que essa postura deste pecador seja inspiradora para nós. Quando a gente olhar para um santarrão, alguém admirável por ser bondoso, por ser cidadão de bem, e quando a gente olhar para alguém pecador que diante de Deus bate no peito e diz eu sou miserável, eu não mereço, que a postura do pecador seja mais inspiradora do que a postura do arrogante. Que a gente tenha mais desejo de imitar o publicano do que o fariseu. Porque aquele que atribui glória a si mesmo será humilhado no final. E aquele que humilha a si mesmo será exaltado, porque a glória vem de Deus e é só pela graça de Deus que nós podemos nos achegar a Ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, quebra o nosso coração, livra-nos da arrogância e da religiosidade vazia e da vaidade dos fariseus. Livra-nos de achar que somos melhores que qualquer outra pessoa. E dá a nós a consciência do nosso pecado, para que a nossa vida glorifique o Teu nome, para que as pessoas vejam em nós pessoas que estão buscando o Senhor, não pessoas que sabem todas as respostas. Que as nossas falhas estejam bem diante dos nossos olhos, para que não fiquemos procurando cisco no olho do outro. Dá a nós o coração desse publicano, coração que se quebranta diante do Senhor, não um coração que se auto-justifica. Em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos sobre a nossa igreja. Se você não faz parte de um pequeno grupo ainda, eu te incentivo a participar. É no pequeno grupo que a igreja acontece, porque igreja é um relacionamento horizontal, igualitário entre as pessoas. Aqui eu falo, você escuta. Aqui tem um aspecto de eu ensino, você aprende, eu prego, você absorve. No pequeno grupo é onde a igreja acontece, porque é onde há a troca, onde há a mutualidade. A gente tira esse olhar vertical de um acima do outro, essa impressão que dá que um ensina o outro, e a gente coloca uma mesa em onde todo mundo senta e todo mundo troca. Então, essa é a ideia, essa é a essência do pequeno grupo. Eu te convido a fazer parte de um movimento onde você pode trazer a sua bagagem, outro traz a bagagem dele, e essa troca é onde o Espírito Santo vai atuar para edificar a sua igreja. Então participa de um pequeno grupo. Se você quiser saber mais informações, entre em contato com a gente que a gente te orienta sobre como proceder. Para fazer uma contribuição financeira para a nossa igreja, você fala com o Danilo, ele vai te dar todas as orientações para isso. Se você quiser doar alguma coisa a alguém que precisa, conectar com alguma ONG, ser voluntário, se engajar em alguma causa, fala com o Anderson, que ele cuida do Central Social. Por fim, nós vamos para uma live lá no nosso Instagram, @CentralBatistaItu,
E nessa live nós vamos falar um pouco mais sobre essa parábola do fariseu e do publicano. Eu te convido a chegar e já ir digitando comentários, dúvidas, perguntas, impressões, para que a gente faça dessa live um ambiente de troca mais igualitária e que não seja de novo um monólogo onde eu fico falando com a câmera, tá bom? Então eu te encontro na live. Se você não puder ir para a live, eu desejo a você uma ótima semana.